Olá pessoal, eu estava lendo aqui alguns artigos, entre os mais acessados, e eu gostei desse, que basicamente abordou aqui esse assunto constante no título, que foi o da capacidade de recuperação do desempenho cognitivo após um processo de indução à exaustão mental, por meio aí da utilização de uma única sessão de exercício aeróbico. Então esse artigo que foi publicado aqui na Physiology and Behavior, provavelmente por professores, não é de lá? Do Instituto de Pesquisas Cardiovasculares e Medicina Celular e Molecular do Esporte, lá da Universidade do Esporte, na Alemanha. Então, basicamente eles começaram aqui, se for olhar aqui no resumo, abordando essa questão, como períodos prolongados aí de esforços cognitivos podem levar a um processo de estafa, ou como colocaram aí, exaustão mental. E como que você poderia então trabalhar uma regeneração do desempenho cognitivo após essas atividades aí que levassem a esse processo de exaustão mental? Visto isso ser muito importante, principalmente por indivíduos aí que tenham atividades profissionais que envolvam riscos de acidentes, como pilotos de avião, ou outros, enfim, que se beneficiariam então de uma metodologia que pudesse então provocar uma aceleração dessa regeneração aí da capacidade de desempenho cognitivo. Então, basicamente eles propuseram aqui diferentes maneiras de abordar isso, né? Uma por meio da participação dos indivíduos em esforços agudos aí, aeróbicos, para verificar se eles seriam ou não suficientes para de alguma maneira contribuir para que houvesse essa possível aceleração da capacidade de desempenho cognitivo. E compararam esse tipo de tratamento com outros dois. Um deles que seria o de simplesmente assistir televisão, e um outro grupo controle, dessa vez ativo, que em vez de simplesmente ficar à frente da TV, deveria praticar alguns alongamentos, ou seja, exercícios de flexibilidade para o quadril, membros inferiores, enfim, a parte inferior do corpo. Então, basicamente, eles desejavam induzir alguns indivíduos à exaustão mental, processo após o qual eles os dividiriam e dividiram em 3 grupos: aqueles que praticariam o esforço aeróbio, aqueles que praticariam os alongamentos e aqueles que apenas assistiriam à TV, para verificar então, após esses 3 tratamentos possíveis aí, qual deles seria o mais viável ou o mais efetivo para uma possível aceleração da regeneração da capacidade cognitiva. Então, aqui tem mais ou menos resumido já o que eles fizeram. Eles pegaram ali 99 indivíduos, como vocês podem ver ali, os 112 iniciais menos os 13 excluídos. Esses excluídos foram excluídos por provavelmente apresentarem alguns problemas psiquiátricos ou neurológicos, metabólicos, cardiovasculares, enfim, ficaram ali com 99 indivíduos que basicamente eram alunos dessa universidade, uma universidade na qual se praticam muitos esportes, então alunos ativos, indivíduos ativos, jovens, praticantes de esportes, lá da Alemanha. Então, num primeiro momento, submeteram esses indivíduos a um esforço progressivo, um teste de esforço progressivo para se chegar ali ao consumo máximo de oxigênio, parâmetro esse a partir do qual depois eles iriam ali
estabelecer qual deveria ser a intensidade a ser desempenhada ali durante a atividade ou esforço ali aeróbico, para aqueles que fossem participar desse grupo de tratamento, daqueles que fariam o esforço aeróbico. Eles chamam, inclusive, aqui como VO2 pico, em vez de VO2 máximo, provavelmente porque usaram aí um ergômetro que era uma bicicleta, um cicloergômetro, que é um ergômetro onde você tem aí uma alta probabilidade de ter o fator muscular como fator limitante da capacidade de desempenho físico. Visto que para que você chegue efetivamente ali no VO2 máximo, no geral você precisa usar uma esteira rolante. Então numa bicicleta, em geral você chama aí de VO2 pico em vez de VO2 máximo, a não ser que fossem ciclistas. E não é o caso desses indivíduos que participaram desse estudo. Eles eram estudantes que praticavam vários esportes e não eram especificamente ciclistas. Então, depois de estabelecimento ali do VO2 pico desses indivíduos, eles avaliaram ali diversos parâmetros para se quantificar e se qualificar a inteligência, a capacidade cognitiva, por meio de vocabulário, conhecimento de diferentes palavras, não é? Também o humor, percepção de bem-estar. Então fizeram várias medições antes e depois do processo aí de indução à estafa mental ou à exaustão mental, para depois até poder saber se essa indução aí à exaustão mental foi efetiva. Fizeram isso e, após essa indução à exaustão mental, para a qual eles utilizaram aí, como consta nesse organograma, alguns testes que exigiam bastante dessa capacidade mental, cuja ideia então ali justamente era cansar esses indivíduos, né? Eles tinham que ficar ali 60 minutos respondendo várias questões para então induzir esse processo de exaustão mental. E aí logo após esse processo todo, eles foram alocados em 3 diferentes grupos, como eu já falei, e como consta aí nesse retângulo maior, vocês podem observar aqui. Um grupo, de novo, que participou então de atividade aeróbica por 30 minutos, numa intensidade moderada, num ciclo ergômetro. Então basicamente esses indivíduos tinham que pedalar entre 65% e 75% do VO2 pico durante 30 minutos. Um outro grupo controle, como vocês podem verificar aqui ao lado, que era um grupo passivo, que simplesmente deveria ficar à frente da TV assistindo a um seriado famoso. E um outro grupo controle, dessa vez ativo, que deveria então ser composto por indivíduos que iriam praticar alguns alongamentos, também por 30 minutos, para a parte inferior do corpo. Então exercícios de flexibilidade aí para o quadril, membros inferiores, enfim. E após isso tudo, mensuraram novamente as mesmas variáveis de antes, como humor, percepção de bem-estar, conhecimento de diversas palavras, ou seja, do vocabulário, e por meio de vários parâmetros diferentes aí, conseguiram então quantificar o quanto que foi possível ali de regeneração dessa possível capacidade de desempenho cognitivo. E aí verificaram, como a gente pode ver aqui no próprio resumo, já para facilitar, que inclusive foi o que eles sugeriram aqui, que uma única sessão aguda de exercício aeróbico contribui mais para a regeneração do desempenho cognitivo do que as outras 2 metodologias citadas aqui. E interessante ver que, em segundo lugar, ficou o grupo ativo, o grupo controle ativo, ou seja, aqueles que fizeram os alongamentos. E por último, realmente, aqueles que ficaram simplesmente assistindo televisão. Então, o que eles apregoam aqui, a partir desses achados, é que para uma possível otimização da regeneração do desempenho cognitivo, provavelmente
seja melhor praticar exercícios aeróbicos do que simplesmente ficar vendo televisão. Então, existem mesmo muitos achados na literatura mostrando aí as contribuições do exercício para a saúde mental, como redução da ansiedade, do estresse, enfim, são diversos fatores, e aqui então no caso abordaram essa possibilidade aí de contribuir com a otimização do tempo, ou a diminuição do tempo, para que ocorra de fato uma regeneração da capacidade de desempenho cognitivo. Então vale muito a pena fazer o exercício. Tá bom? Então a mensagem de hoje era essa. Se quiserem, vocês podem baixar aí o artigo, porque vocês viram aí o título e da onde que é e tudo mais. Você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva aí no canal. E se puder, repasse aí o vídeo para os conhecidos, para me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Então essa é a ideia, rumo aos 1000 inscritos, aqui no canal Fisiologia Informa. Tá bom? Eu que sou o professor João Brinkman, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Uma ótima semana.